tema de hoje é: você está cobrando um comportamento que o cérebro do seu filho ou do seu aluno ainda não consegue executar? Eu escuto muito esse tipo de reclamação. Eu peço isso para o meu filho, ele sabe o que eu estou pedindo, mas ele não faz. Você está cobrando um comportamento que o cérebro do seu filho ainda não consegue executar? Vocês vão entender que saber é diferente de conseguir. O professor também pensa: eu já expliquei isso. Ele sabe por que ele não faz. Hoje vocês vão entender isso. O que acontece no cérebro da criança com TDAH e descobrir como ajudá-la no dia a dia, como ajudá-la naquela atividade que, ao seu ver, ele já sabe, mas não executa. Talvez você já tenha pensado: ele sabe que não pode interromper. Ele já sabe que precisa escovar os dentes. Mas mesmo sabendo, ele não consegue manter esse comportamento. Mas será que isso é falta de interesse? Será que é preguiça? Acredito que muitos pais passam por isso, muitos professores passam por isso. Mas uma coisa que eu sempre falo nas lives, nos cursos, em palestras é: nós precisamos entender como esse cérebro funciona. Só assim nós vamos conseguir lidar com essa criança em casa. Só assim nós vamos saber como lidar com essa criança na rotina da escola. A maioria das pessoas acreditam que saber é o mesmo que conseguir fazer, mas não é. Eu acho que vocês saindo daqui hoje, entendendo essa frase, eu já fico feliz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos nós sabemos que devemos beber mais água, que devemos dormir cedo, que devemos fazer atividade física. Nem sempre conseguimos. Agora imagine uma criança cujo cérebro tem dificuldade justamente nas funções responsáveis por colocar uma intenção em prática. É isso que acontece com muitas crianças com TDAH. Elas têm dificuldade justamente nas funções responsáveis por colocar uma intenção em prática. Vocês já sabem que o TDAH afeta algumas áreas do cérebro. Hoje eu vou dar exemplo das funções executivas. As funções executivas, elas são como se fosse o maestro de uma orquestra. São as funções executivas que organizam o comportamento. Então, entre elas estão iniciar uma tarefa, manter a atenção, lembrar das etapas, planejar, organizar, monitorar. Quando essas funções apresentam dificuldades, a criança pode saber exatamente o que deve fazer. Mas transformar esse conhecimento em ação exige esforço muito maior. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Ela sabe que precisa guardar o caderno. A mãe já lembrou. Guarda o material. Vai organizar a sua mochila. Ela chega na mochila, vê um brinquedo. Aí já esquece. O cachorro passa, a irmã chama. Quando percebe, já está fazendo outra coisa. E não foi porque decidiu desobedecer. O cérebro perdeu o foco da tarefa. E com isso, gente, essa criança, ela acaba ouvindo: você não presta atenção, você nunca termina nada, você só faz errado. Depois de anos ouvindo isso, o que acontece com a autoestima dessa criança? Ela começa realmente a acreditar que é incapaz. Isso dói muito. E por isso precisa realmente de ter alguém perto, de ter alguém junto. Importante dar autonomia, mas importante verificar se a criança conseguiu. A boa notícia
é que existe muito o que podemos fazer. Quando entendemos como o cérebro funciona, deixamos de julgar comportamentos e começamos a desenvolver habilidades. Quando eu digo que precisamos desenvolver habilidades, estou dizendo que não basta, que não adianta apenas corrigir o comportamento. Precisamos ensinar aquilo que o cérebro da criança ainda não consegue fazer sozinho. Eu vou dar um exemplo aqui referente à organização. Se a criança sempre esquece o material escolar, em vez da criança levar aquela bronca, você nunca lembra de nada. Eu ensino habilidade. Eu vou criar uma rotina visual, separar o material na noite anterior, conferir junto com a criança, até que ela consiga fazer isso sozinho. No começo é cansativo mesmo, fazer essa sequência todos os dias, mas ali a gente está ensinando essa criança como faz. Vai chegar uma hora que ela vai conseguir. Vou dar um exemplo referente ao controle da impulsividade. Se ela interrompe as pessoas o tempo todo, não adianta dizer, pare de interromper. Pare de interromper. Precisamos ensinar estratégias. Como combinar? Combinar um sinal para ela. Praticar esperar a vez. O professor ele pode combinar um sinalzinho que vai fazer para ela esperar um pouquinho. Esperar chegar a vez dela. E elogiar a cada conquista. Assim, ela vai desenvolvendo o autocontrole. Vou dar mais um exemplo, referente a iniciar tarefas. Quantas crianças ficam olhando o caderno sem começar a atividade? Em vez de dizer, anda logo, o que nós precisamos fazer? Sabendo que é uma dificuldade que ela apresenta, podemos dividir a tarefa em pequenos passos. Isso reduz a sobrecarga e facilita o início dela. O outro exemplo é referente à regulação emocional. Quando a criança explode por qualquer frustração, ela não precisa apenas ouvir. Pare de chorar. Ela precisa aprender a reconhecer o que ela está sentindo. Respirar, pedir ajuda e encontrar formas saudáveis de se acalmar. Isso também é uma habilidade que pode ser ensinada. O último exemplo, referente à atenção. Se ela perde o foco facilmente, não basta repetir, presta atenção. Precisamos organizar esse ambiente, diminuir as distrações, dar instruções curtas, ensinar estratégia para manter o foco por mais tempo. A criança não nasce sabendo organizar, esperar, controlar impulsos ou planejar. Essas habilidades são desenvolvidas. E quando existe TDAH, esse ensino precisa ser ainda mais intencional. E na escola, não basta dizer preste atenção. Nós precisamos ensinar como prestar atenção. Essa sala de aula precisa ser adaptada, esse professor precisa dar instruções claras, o ambiente precisa estar organizado, essa criança precisa se sentir acolhida. Talvez hoje você tenha percebido uma coisa muito importante. Seu filho, seu aluno, não precisa apenas de mais broncas. Ele precisa que os adultos entendam como o cérebro dele funciona. Porque quando mudamos o olhar, mudamos a forma de ensinar, mudamos a forma de educar, mudamos a infância dessa criança. Hoje, nós aprendemos que saber não significa conseguir. Aprendemos também que inteligência não é problema. Que o cérebro precisa sim de estratégias. E com o entendimento, existe tratamento.
desenvolvimento e qualidade de vida. Se essa live fez sentido para você, compartilhe com outras famílias, com os professores do seu filho. Eu senti no coração, toda terça-feira, tirar um tempinho para estar aqui com vocês, levando um pouquinho de entendimento para transformar a vida de alguém. Esse alguém pode ser seu filho, pode ser seu aluno, pode ser um amigo, pode ser um vizinho. Obrigada, Cassiana. Que delícia de live, maravilhosa. Obrigada. Se você quer entender mais como o cérebro do seu filho funciona e aprender estratégias personalizadas para transformar a rotina da família, me envie uma mensagem. Eu vou explicar como funciona meu trabalho, como funciona o meu acompanhamento e como eu posso ajudar vocês. Amei estar aqui com vocês hoje, muito obrigada pela presença. Nos vemos na próxima terça-feira. Você que participou aqui hoje, deseja conhecer sobre um assunto, me manda mensagem, que será um prazer trazer para o nosso encontro. Uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, cheia de bênção e cheia de sabedoria, né? Que Deus possa nos usar mais. Um abraço e um beijo especial para vocês.